década de 20 foi importantíssima para a moda, porque foi a década quando as mulheres se livraram dos espartilhos e passam a usar roupas tubos, né, retos, sem a cintura marcada, e o corpo feminino começa a aparecer também. Aquele vestidinho flapper que chama, né, que é uma regatinha, tubinho, com franja embaixo. Eram os anos da ousadia, da alegria e da libertação. Então era uma época que o jazz estava começando também, então os clubes de jazz, as pessoas dançavam loucamente, tudo era muito novo, essa alegria. A década de 30 é uma década que sucedeu a crise, né, na Bolsa Americana, que, enfim, atacou o mundo inteiro. Então é uma década um pouco mais contida, onde todo o glamour e toda a ousadia da moda estava focada no cinema. Então as grandes musas, Greta Garbo, por exemplo, é um ícone dessa época. É a década também que Vionnet começa a fazer sucesso. Vionnet era uma estilista que trabalhava com peças drapeadas. Isso era muito novo, ninguém tinha feito isso. Os anos 40 são anos de guerra, anos difíceis, as roupas ficam muito enxutas, os tecidos tinham que ser muito bem utilizados, os estilistas não podiam gastar tecido à toa, então a gente vê uma silhueta muito seca, a saia lápis é dos anos 40, os palitozinhos, os tailleurs são muito típicos dos anos 40. Depois a gente chega na década de 50, onde a moda volta a ter glamour. Em 1947, já considerado quase 50, Christian Dior lança o que foi chamado de New Look, que é aquela silhueta típica dos anos 50, com aquela saia enorme. Então é uma moda muito marcada daquela época. E também, assim, uma vibe de anos rebeldes, né? Assim, das pessoas começando depois de uma crise tão grande dos anos 40 com a guerra, todo mundo voltando a se divertir, voltando a se libertar. A década de 60 foi a primeira vez que os jovens passaram a ser tratados como jovens mesmo, né? Antigamente tinha os adultos e as crianças. Então o que aconteceu? A moda das ruas começou a falar muito alto. Londres foi super importante nesse sentido. Época que Mary Quant, que era uma estilista inglesa que fazia roupa para os jovens, fez a primeira mini saia. A silhueta feminina não era marcada como nos anos 50, ela era os vestidos que a gente chama de linha A, né, que eles ficam um tubinho que fica longe do corpo. E tinha uma brincadeira com a androginia muito forte naquela época, então menina com cara de menino, menino com cara de menina. A gente chega nos anos 70, é uma revolução na moda muito grande. É a década da liberdade, é a década do movimento hippie, vale tudo. Que vale calça boca de sino, coletes de muita pele de bicho, os vestidões florais, bem flower power, bem hippies. É uma década onde o estilo pessoal passa a contar. Tudo isso é muito livre, a gente não tem uma silhueta só a seguir. A gente chega na década de 80, que é uma década controversa da moda, é uma década de exagero, o flúor, o vinil, as cores muito fortes. É uma década também onde a mulher começa a entrar no mercado de trabalho com força, e aí para se igualar um pouco aos homens, surgem aqueles tailleurs com aqueles ombros absurdos femininos, né, justamente para a mulher se sentir tão poderosa quanto o homem. Chegam os anos 90, é uma década mais clean na moda. É engraçado, porque a gente tem, de um lado, esse movimento grunge que faz a camisa xadrez, a calça jeans bem larga, o tênis esportivo virarem uniforme. De outro, tem um movimento muito minimalista aparecendo. Calvin Klein, por exemplo, aparecendo com campanhas muito minimal. Depois dos 90 tem os 2000, mas eu acho que os 2000 a gente precisa de uma distância um pouco maior para entender o que foi e como foi. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai conseguir olhar para trás e entender até como são os 2010, que é a década que a gente está hoje em dia.